lá, vamos dar sequência à aula aí. Agora vai. Ok. Tchau pra você. Beijo, queijo. Vamos falar agora, então, forças modificando movimentos. Foi o que a gente estava aqui vendo. Momento de uma força. Então, agora a gente estava estudando, gente, corpos com dimensões desprezíveis, né? Que a gente viu aqui em estática do ponto material. Mas nós também podemos colocar tudo que a gente viu para corpos de dimensões não desprezíveis, né? Como isso, como um corpo assim, né? Esse cara aqui, esse a gente vai usar para caramba agora, né? Essa barrinha aqui, tá? Vocês vão ver que isso aqui vai ser bem usado, a barrinha. E aí, galera, dá para se calcular equilíbrio de corpos com essas coisas extensas, né? Que a gente tem que considerar a massa disso também? Dá. E aí a gente vai ver que surge uma outra grandeza associada ao cálculo de equilíbrio desses corpos quando eles têm dimensões que não podem ser desprezadas, né? E esse é o momento, tá? Ok? Lá nós estudamos forças, somatória das forças é igual a zero. Por que era força? Porque nós não tínhamos distância, né? Não tínhamos distância. Por que não tínhamos distância? Porque um ponto material você não tem comprimento. É um pontinho e aquela distância ali, zero, né? Então não tem distância. Como é desprezível, entenderam? Isso aqui não, isso aqui já é uma barra que tem um comprimento em centímetros, né? A gente pode colocar e não pode desprezar isso. Portanto, quando a gente tem coisas que tem a força e distância envolvida, a gente vai chamar de uma coisa chamada momento. Momento de uma força. Por quê? Momentos de uma força, elas têm a capacidade de fazer giros. Coisa que o ponto material não tem, né? Quando é um pontinho só, ele pode girar de qualquer forma que vai ficar simétrico. Você não vai ver mudanças de momentos lá num pontinho só. Mas, ó, um corpo que você não despreza, ele já pode estar sujeito a giros. E é isso que a gente vai estudar aqui agora, tá? Dá pra gente plotar o quê? Coach, fica quieto, caladinho. Eu, hein? E aí a gente vai plotar isso aqui, né? Mas primeiro vamos ter uma noção do que a gente vai ler, do que a gente vai estudar. Vamos lá. Vimos nas aulas anteriores que para que um corpo esteja em equilíbrio, ele deveria estar em repouso ou MRU, né? Os famosos equilíbrio estático dinâmico, certo? Falamos sobre isso. Nessa aula, ampliaremos essa noção. Isso porque para um corpo extenso, para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, é necessário que a sua resultante seja nula. Legal, isso a gente já viu também. Mas não é só isso não. Que o momento resultante seja nulo também. Então essa coisa de tender a fazer giros, nós também temos que anular. Porque se girar, não está em equilíbrio. Concorda comigo? Tanto as forças distribuídas têm que estar iguais, quanto a tendência de giro também está nula. Fica paradinha. Né? Se ele fizer isso aqui e ficar parado, eu vou dizer que esse cara está em equilíbrio. O corpo extenso está em equilíbrio. Agora, se ele começar a ficar fazendo isso aqui, ó, aí ele não está em equilíbrio. Correto? Então, um corpo extenso ele tem essa propriedade também de gerar giros. Tá? Então, ele tem que estar parado em força e em giro. Aí sim, esse cara tem equilíbrio agora. Entenderam isso? Difícil entender isso? Pescaram aí a parada? Boa! Então vamos lá. O momento é essa nova grandeza que vai dizer se a coisa está girando ou não. Se estiver girando, está em desequilíbrio. Se não estiver girando, está em equilíbrio. Então vamos lá. Vou lhe trazer esse conceito de maneira intuitiva. Até então estudamos apenas a aplicação de forças em corpos, cujo comprimento era irrelevante, como partículas. Imagina um corpo extenso como uma barra de ferro, que a gente viu aqui agora. É um acrílico, mas seja similar, né?
Nesse caso, o comprimento do corpo não é desprezível. Foi o que a gente falou agora também, pouco tempo, né? Veja um esquema de duas forças FA e FB atuando de diferentes maneiras em uma barra de 4 metros de tensão. Essa coisazinha azul aqui seria uma barra de ferro, tá? Vamos fazer uma analogia a isso aqui, tá? Uma barra de ferro, apesar disso aqui ser acrílico, tá? Então vamos lá. As forças FA e FB, além disso, imagina que ela esteja fixada em uma parede por um prego, colocado exatamente no seu centro. Você é capaz de identificar intuitivamente em quais situações a barra girará? Ó, ela está vindo com FB 10 N de baixo para cima e voltando com FA 5 N de cima para baixo. O que vai acontecer com essa barra com um preguinho no centro livre para fazer movimento? O que vai acontecer com essa barra? O que vocês acham? Ela está presa numa parede, ó, como ele falou, por um prego. Aí aqui tem 10 newtons, ó, perdão, para cá. Tem que mudar o... Aqui tem 10 newtons em cima quanto? Peraí, coordenação motora, tá horrível. Ok. 5. Ele vai girar nesse sentido aqui, galera. Exatamente, Gabi. E aí o momento dele o momento resultante dele vai ser diferente de zero. Qual vai ser? 10 menos 5 vezes a distância até o centro, que é o polo. Por quê? Por que ele vai girar no sentido anti-horário, o Yuli? Porque aqui ele tem um prego, está preso, mas ele pode girar livremente. Tá? Aqui eu botei 5 newtons, aqui embaixo eu botei 10 newtons. Quem é que vai vencer? Quem está com 10 newtons ou com 5 newtons? 10. De baixo para cima ou de cima para baixo? Se esse cara está assim, esse está assim, menor. Metade do valor. De baixo para cima. Então, 5, né? Menos 10 dá 5 de diferença, 5 para cima. Vai dar resultante 10 menos 5, 5 para cima. Porque esse cara está vindo de baixo para cima com 10 e aqui de cima para baixo está 5. Então, a resultante vai ser 5 para cima. Se eu fizer isso aqui com 5 para cima, aqui, ó, vai girar no sentido horário, preso, fixado no eixo no meio. Beleza, Yuri? Gustavo entendeu também? Difícil entender isso? Não, né? Então, falamos de forças. Só que ela está fixada no centro. É isso que é a referência. Ele só gira porque a gente botou um furo aqui. Não é verdade? Se tivesse posto um furo aqui, isso aí ia girar? Se eu botasse um furo, ou seja, esse prego exatamente aqui, isso aqui ia girar? Sim ou não? Nesse ponto aqui. O que vocês acham? Intuitivamente falando. Não iria girar. Entenderam como é importante a gente escolher o ponto onde a gente vai fixar o polo desse negócio? A gente vai chamar essas coisas que justamente fazem com que a barra gire, dê a tendência a girar, de polos, origens. Tá? O prego está fixo aqui, faz ele girar, então aqui nesse ponto o polo é igual a distância do polo é igual a zero. Então é a origem do eixo. Beleza? Dúvida até aí? Espero que não. Instintivamente, podemos afirmar que na situação a barra irá girar no sentido anti-horário, como vocês muito bem falaram, visto que as forças foram aplicadas no mesmo ponto, porém com sentidos opostos. Como a força em B tem módulo maior que a força em A, teremos uma resultante vertical com sentido para cima, que criará torque na barra. Aí esse nome já é o quê? É o próprio momento angular. A gente chama de momento angular por quê? Porque gira, faz um ângulo ó, em relação a uma referencial. Ó. Faz um ângulo. Né? Momento angular, tendência de giro. Também chamada de torque. Torque já é um nome mais bonitinho, usado muito em mecânica. Tá?
Beleza, pessoal? Aí ele vem com outros exemplos aqui, ó. Aplicando 10 em cima, aqui bem no centro, e 5 embaixo, ou 5 em cima e 10 de baixo para cima. E aí, vai gerar esse negócio? Aplicando no centro? Sim ou não? Vai girar? Aplicando exatamente no centro? Não. A gente instintivamente vai ver que vai haver forças ali, e se vencer a resistência do prego, vai estourar o prego, né? A barra da parede. Caso não, vai ficar ali atuando e não vai fazer isso girar. Então, o momento no polo é igual a zero, porque a distância também é igual a zero. Entenderam? Onde é que a gente vai usar? A gente tem a noção todo santo dia de momento. Aonde que a gente vai usar? Na porta da geladeira e na porta da nossa casa ao entrar. Perceberam? Ela tem exatamente essa configuração. Né? Por que a fechadura é posta bem na ponta, não no meio ou na ponta lá da onde fica a dobradiça? Porque você ia ter o dobro da dificuldade se ficasse no meio de abrir a porta. Né? E não abriria a porta se a fechadura fosse onde está o eixo, que é a dobradiça, que é onde ela gira para abrir a porta. Entenderam? Então, o momento o momento angular ou o torque é máximo na ponta da porta, das portas. Por isso que a gente pega ela bem na pontinha e abre, que é a distância máxima em relação à dobradiça, onde ela fica fixa e que gira à vontade. Entenderam? Show de bola? Portanto, vamos quantificar esse negócio de momento angular ou torque, né? O momento de uma força ou torque é responsável por gerar rotação, já vimos aqui, em um corpo, e é definido pelo produto da força pela distância entre o local de aplicação e algum ponto de referência do corpo. Então, o momento M é o produto da força vezes a distância. E isso aqui está em Newton vezes metro. Simples assim, não tem um nome especial de um cientista. Newton metro. Tá aqui, ó, Newton metro. Show? Então vamos lá. Perceba que se adotarmos o centro da barra como nossa referência, nossas situações B e C e o momento das forças FA e AB será nulo. Consequentemente, a barra não girará. Ficou claro isso? Agora, se eu começar a me afastar do centro, eu vou começar a ter uma distância em relação ao centro. Então, o que vai ser sempre o meu zero, a distância igual a zero? O meu polo. A gente também chama isso aqui de ponto de apoio em alavancas. Beleza? Ponto de apoio. Show? Ponto de apoio. Então tá. Aí se eu aplico uma força nesse lado aqui de 5 newtons aqui a 2 metros do polo e aplico uma força de 10 newtons a 1 metro do polo, que sentido que isso aqui vai girar, gente? Aí a gente já não pode dizer exatamente que vai ser o horário ou anti-horário ou ficar parado, né? Concordam comigo? Porque pode haver um equilíbrio também da soma dos momentos. Quando é que vai haver um equilíbrio que isso aí não vai girar? Quando a soma dos momentos for igual a zero. Por isso que o momento é calculado também em corpo extenso. Beleza? Além das forças. Aí a gente vai começar a ter que rachar a cabeça aqui para dizer o que isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai girar para cá ou vai girar para lá? Vai ser no sentido horário, no anti-horário? Porque só tem 2 caminhos, né? Ou 3, né? Ou não acontecer nada, ele ficar paradinho. Aí o momento aqui, a somatória do momento é igual a zero. Ou fazendo no sentido anti-horário ou no sentido horário. Ou girando no sentido horário. Show? 3 situações. Né? Mas nesse caso aqui, qual é a situação? O que vai acontecer? Bem, se você está aplicando aqui, eu, na minha vã filosofia, acho que isso vai girar para cá. Mas eu posso categoricamente ter certeza que isso aqui vai girar no sentido anti-horário? Não. O que a gente vai ter que fazer? A somatória dos momentos. E se a somatória dos momentos der um valor positivo, eu vou arbitrariar a partir de agora que o sentido é anti-horário positivo. E se a somatória dos momentos der um valor negativo, eu vou dizer que o giro está sendo no sentido horário. Então, gravem isso. Gravem bem isso.
sentido anti-horário e vai ser assim daqui para frente, tá? Todo mundo vai ter que adotar essa convenção. Especialista, ITA, AFA, IME, né? Sentido anti-horário positivo. Então, o momento vai dar um mais. Se der um mais 30 Nm lá, você já sabe que essa barra ela está girando no sentido anti-horário. Agora, se o sentido for horário, aí é o contrário. Você já sabe que essa barra, se tiver um valor de momento menos 150 Nm, por exemplo, ela vai girar no sentido horário. Então, negativo para horário, positivo para anti-horário. Dúvida até aí? Como é que a gente vai lembrar disso, professor? Qual é a analogia que a gente pode falar sobre isso? Né? Fala aqui, ó, menos hora, né? Menos hora seria sentido horário negativo, tá? Lembra da analogia, menos hora. Show? Tranquilo? Você pode criar a sua analogia aí. Então, por fim, vamos fazer a análise dos momentos na situação D. Como é que esse cara aí ia girar? No sentido horário ou no anti-horário? Vamos lá, vamos ver. Perceba que a força FA irá produzir torque horário. Né? Torque horário seria qual? Qual dessa situação? Vamos ver. Ó, ele está falando, perceba que a força FA irá produzir torque horário. Estão vendo que é o sentido horário aqui? Igual do relógio? Né? Por outro lado, o FB ia girar assim, ó, a barra ia girar no sentido anti-horário. Quem produzir maior torque irá definir o sentido de rotação do corpo. Né? Vai vencer. Para a força FA temos MA, FADA, 5 vezes 2, 10 Nm. Entenderam? Por que 5 vezes 2? Ó, a barra ela tem 4 metros em relação de ponta a ponta, mas em relação ao centro, ela é homogênea, ela tem 2 metros para um lado, tem 2 metros para o outro. Então foi exatamente no ponto médio da barra onde a gente colocou o centro da, né, meteu um prego ali na parede e ela gira. Então, é 5 newtons no sentido horário, vezes 2 metros em relação ao ponto de apoio, ou polo. Então, 5 vezes 2, 10 newton-metros. Ele, de bom grado, falou o seguinte, que sentido, eu falei para você que sentido horário era negativo, né? Ele não botou nada. Mas por quê? Vamos ver. Modo, né? Agora no B. Vamos fazer o mesmo para a força D. Então, 10 metros vezes 1 metro. Por que 1 metro? Ó, ele colocou em relação ao polo, ou ao. Como é o nome disso aqui mesmo? Ponto de apoio, 1 metro. Essa força aplicada. Então, o momento é 10 vezes 1, que dá 10 Nm. Não é isso? 10 Nm. Com o torque produzido pela força B, é o mesmo módulo do torque produzido pela força A. O torque resultante é nulo. Por que é um torque resultante é nulo? Porque deu 10 no sentido e 10 no outro sentido. A gente adotou como sentido horário negativo e o sentido anti-horário positivo. Né? Portanto, vai ser 10 positivo no horário e menos 10 positivo no anti-horário. A soma dos momentos é uma soma algébrica, é uma escalar. Né? Mais 10 menos 10 dá zero. Portanto, se o momento dá nulo, sinal de que essa barra não vai girar. Entenderam? Até aí alguma complicação? Então, agora já somos capazes de efetuar uma análise mais profunda para a situação C. Qual é a situação C? O momento gerado nessa situação pela força A, 10. O outro, 20. Qual é a situação C? Vamos olhar lá em cima. Vamos olhar a situação C. Onde é que está o C? Aqui é a situação D. Aqui é C, ó. Aqui. Ele falou o seguinte. Isso aqui dá nulo, não dá nulo? 20?
Entendi não. Vamos avançar. Vamos lá, galera. Então, é sempre em relação ao centro, ou o ponto de apoio. Com a distância de onde é que está aplicada a força vezes distância, vai dar o momento. Beleza? E aí a gente vai botar o equilíbrio, né? O equilíbrio é que a barra não gire. Para que a barra não gire, vamos ter o equilíbrio dos corpos extensos globalmente falando. Tanto a somatória das forças zero, como a somatória dos momentos igual a zero. Para afirmarmos que um corpo extenso está em equilíbrio, deve haver o equilíbrio de forças nos eixos vertical e horizontal. Ou seja, a força resultante atuando sobre o corpo deve ser nula. E, além disso, o momento resultante sobre o corpo também deve ser nulo. Portanto, somatório dos momentos, nulo. Somatório dos momentos horários igual ao somatório dos momentos anti-horários. Tá? Então, eles se equivalem para se anularem. Tá bom? A somatória nos horizontais, zero, e no vertical, zero. Ok. Tá? E aí a gente vai fazendo a brincadeira. Ó. Aí. Aqui, ó, a brincadeira aqui, ó. Vamos imaginar que aqui tem a força A a uma distância dA do polo, do centro. Uma força B a distância dB do centro. E uma força C a distância DC do centro. Sendo que dB é igual a DC. O que eles quiseram fazer, né? Como é que vai ficar a somatória dos momentos aqui? Para que isso não gire, gente. Para que isso aqui não gire. O que eu vou precisar fazer? FA vezes DA subindo, negativo. Menos FADA, tá? Aí ele está sentindo. Aqui, ó, o FC percebe que ele vai ter a tendência a girar no sentido horário também, né? Então, menos FC DC, né? E aqui no sentido anti-horário, o FB. Mais FB DB. Tudo isso igual a zero. Para que não gire. Então, FADA mais FCDC igual a FBDB. Tá? Exatamente como ele falou aqui. Então, essa aqui são as somatórias dos sentidos horários, que está em azul, e aqui é anti-horário, que está em cinza. Tá bom? Por que isso aqui? Porque quando eu for do segundo membro para o primeiro membro com B, ele vai negativo. Aí tá adotado aí né? E ele adotou o seguinte, que o sentido anti-horário é negativo. Eu falei que o sentido anti-horário é positivo. Tá bom? Também mas a gente vai universalmente agora adotar um sentido, porque na hora da prova a gente vai ter que tomar uma postura, tá bom? Essa coisa de botar onde que vai botar, ela é arbitrária, mas a gente vai colocar agora como uma referência para a gente que sentido anti-horário é positivo, horário é negativo, ok? E vamos com isso para a prova no sangue que vai dar certo, tá? E vai ser assim, sempre eu fiz exercício e deu essa convenção. Então, gente, é isso. As forças aqui também são, a soma das forças é igual à terceira força, que vai no outro sentido. Então, é isso. Difícil isso, galera? Aí tem um exercíciozinho aqui. Esse exercício eu quero que vocês depois deem uma olhada nele, para tentar entender melhor. Tá? Mas agora eu vou pegar uma questão da especialista para gente fazer juntos, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai fazer junto, depois as outras eu vou deixar vocês tentarem. Vamos lá, 4. Especialista da aeronáutica. Vamos lá. Questão 4. Tá vendo aí a questão 4? No estudo da estática, caiu em 2019. Para que um ponto material esteja em equilíbrio, é necessário o suficiente que... E aí, qual é a opção aí? Alfa, Bravo, Charlie ou Delta? Todo mundo com a relatora aí? Todo mundo concordando com a relatora? Sim ou não? Alfa. Ok. Isso aí. Dúvida? Dúvida com relação a isso? Não, né? Muito bem. Então vamos fazer a 1 aqui, ó. É onde vai se divertir.
Então a gente vai se divertir um pouquinho. Vamos lá. 2 garotos de massas iguais a 40 quilos, perceba que 40 é esse cara, né? E 35 quilos sentaram em uma gangorra de 2 metros de comprimento para brincar. Os dois se encontravam à mesma distância do centro de massa e do apoio da gangorra, que coincidiam na mesma posição. Para ajudar no equilíbrio, foi usado um saco de 10 kg de areia. Considerando o saco de areia como ponto material, né? Sacou? É o que vai sair do cálculo da jogada. Qual a distância em metros do saco de areia do ponto de apoio da gangorra? E aí, como é que a gente faz isso? Ele quer saber o seguinte: quantos metros esse cara, ou centímetros, tá do ponto de apoio, que é o nosso polo, que sempre começa do zero, né? Ele falou que a gangorra tem 2 metros de comprimento. Então, daqui de ponta a ponta, 2 metros. Ok? E aí? Como é que a gente faria isso? Bem, se isso aqui tem tendência a girar, um corpo extenso, então vai ter somatória de momentos aí, né? Mas por que a gente precisa fazer primeiro? Calcular os momentos de cada ponto. Aonde que a coisa está apoiada, né? A gente vai desprezar a massa desse camarada aqui, tá? Nem sempre é assim, tá? A gente vai fazer outro exercício e vai explicar para vocês por quê que nem sempre a gente pode desprezar a massa da gangorra, né? A madeira aí. Porque ela tem massa e ela tem, consequentemente, peso. Peso é força, então vai entrar no cálculo, né? Entraria no cálculo. Vamos lá. O que a gente vai precisar fazer nesse exercício, meu povo? Vou pegar aqui a barrinha que já está prontinha. Não precisa ficar assim, fazendo desenho tão feio assim. Tão distante e feio assim. Aí. Ocha, ocha. Ok. Aí, né, galera? Imagina que o exercício seja isso aqui. Aí você tem um garotinho aqui, né? Mal desenhado, né? Esse cara não sabia desenhar, por isso que ele fez aqui, né? E esse cara aqui. Ok, vapo. Beleza. Aqui tá o saco de areia. E aqui tá o polo. Muito bem, galera. Aí ele quer saber o seguinte: qual é a distância do saco de areia em metros? Bem, qualquer coisa que eu chame, que eu não sei e quero encontrar, eu vou chamar de x, né? X igual a quantos metros tem aqui o centímetros, né? Ele falou que aqui tem 2 metros de ponta a ponta. Se isso aqui está no centro da gangorra, então, galera, perceba que a distância aqui é 1 metro. Não é isso? E daqui para lá, também 1 metro. Né? Até a ponta lá da gangorra. Correto? Esse cara aqui tem a tendência a girar em que sentido? Horário ou anti-horário? Uma vez que ele atuar com a força do peso dele. Horário ou anti-horário? Qual é a tendência dele? Horário. E esse cara aqui? Anti-horário. Então eu vou chamar isso aqui de positivo, aqui de negativo, beleza? Segundo a nossa convenção. Sempre eu tenho que botar os positivo e negativo de um lado do outro, porque eles vão diferir em termos na somatória, tá? Não podemos desprezar esses sinais, não, de forma alguma. E aqui, galera, tem também a tendência de giro, porque tem um peso aqui, né? Qual o sentido? Anti-horário. Então, positivo. O saco de areia aqui também, né? Então, galera, a gente sabe que é o seguinte: se isso aqui tiver em equilíbrio, como ele falou, né? Qual que vai ser aqui a premissa? Mesmo somatório dos momentos igual a zero. Somatório dos momentos, do momento resultante igual a zero. Tá? Muito bem. Vamos calcular esse primeiro momento aqui. Quanto esse cara tem de peso, de massa, perdão? 35 quilos, né? Então ele tem de peso, que é força, 35 vezes 10, que dá 350 newtons. Concorda?
Entenderam por que eu calculei o peso dele? Entenderam por que eu calculei o peso? Força, né? Que aí vai ser força vezes distância. Aqui ele tem 40 quilos de massa. Então quanto é que ele vai ter de peso? 40 vezes 10, que é a aceleração de gravidade de G, 10 metros por segundo ao quadrado. 400 newtons. E o saquinho de areia? Ele tem 10 quilos. Então qual é o peso do saquinho de areia? 10 vezes 10, 100 newtons. Ok? Então as forças envolvidas aqui são 100 newtons no saquinho de areia, 400 newtons do camarada da direita e 350 do camarada da esquerda. Essas três forças vão agir. Vamos ver para onde isso aqui vai girar? Na verdade, ele quer parado. Se quer parado, então essas coisas vão atuar de forma que a somatória dos seus momentos seja igual a zero. Vamos lá? A quanto esse cara aqui está distante do polo? Ou do ponto de apoio? Esse cara da esquerda aqui. Quantos metros? A gente viu, 1 metro. Não é isso? 1 metro. Então vai começar o primeiro momento. Vou calcular o momento 1 do boneco 1. O momento do boneco 1 é sentido anti-horário, positivo, 350 vezes 1. Que dá 350 Newton-metro. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Vamos calcular o momento do boneco 2. O momento do boneco 2 é igual a 400 newtons de força vezes a distância. Qual é a distância que ele está da gangorra até o ponto de apoio? 1 metro. Então vai dar 400 Newton-metro. Positivo ou negativo? Negativo. Então é menos 400 Newton-metro, tá? Importante, ó, aqui é mais 350, aqui é menos 400 Newton-metro. Não podemos esquecer o sinal, tá? E o terceiro momento é do saquinho, que é o M3. M3 aqui, ó, é positivo, ó, sentido anti-horário. Vezes 100, vezes a distância. Qual é a distância do saquinho até a coisa? É a pergunta, pô. É o que eu preciso saber. X. Verdade? Então, a soma dos momentos é igual a zero. Portanto, M1 mais M2 mais M3 igual a zero. Algebricamente falando. Só pegar os valores e jogar. Nada de dedos cossendo, não. M1, eu falei para vocês que dava mais 350. Positivo. M2, que é esse cara aqui, menos 400. E M3, 100x. Positivo. Tudo isso igual a zero. Quem tem x vai para o primeiro membro, ou se mantém no primeiro. Quem não tem x vai para o segundo membro, sinal trocado. Então fica 100x. Vou botar aqui para vocês verem melhor. 100x é igual a 350 menos 400 dá menos 50, né? 350 menos 4 é menos 50. Indo para o outro lado fica mais 50. Portanto, x é igual a 50 dividido por 100. Quanto é que dá 50 dividido por 100 mesmo, pessoal? 50 dividido por 100? Meio. Que seria aqui a resposta? 0,5 metro. Ou 50 centímetros. Então, o saquinho de areia teria que estar exatamente colocado a 50 centímetros, ou a metade aqui, né? O ponto médio entre o boneco e o ponto de apoio, né? Para que todo mundo ficasse equilibradinho e a gangorra não girasse nem no horário ou no anti-horário. Beleza? Ficou claro aí a compreensão disso, pessoal? É um pouquinho complicado, né? Concordo com vocês. Mas essa aí a gente vai ter que acertar também. E vai cair na nossa simulada sexta-feira, tá? A conta de cima tá meio bagunçado, né, Yuli? Admito. Vamos lá. Posso apagar aqui então o esboço, então? Posso apagar aqui o... Tá. Até aqui, teus caros, né? Muito bem.
Muito bem, vamos lá. A conta que você falou, Yulia, entendeu que o momento 1 dá mais 350, o momento 2 dá menos 400 e o momento 3 dá menos 100x, ou mais 100x, né? Entendeu por quê, né? Até aí tudo bem? Então a soma dos momentos é igual a zero. O que isso significa fisicamente falando, Yulia? Fisicamente falando, somatória dos momentos resultantes igual a zero. O que isso significa? Que você não quer que a barra faça o quê mesmo? Ou a gangorra, ou qualquer coisa que gire, né? Que ela não... O quê? Somatória dos momentos resultantes igual a zero. Qual é o objetivo de calcular isso? Hein, Yulia? Fala para mim. Que ela não gire nem no sentido anti-horário, nem no sentido horário. Se o momento total for igual a zero, ela vai ficar parada. Isso. Por causa do equilíbrio. Exatamente. É o equilíbrio que a gente está buscando. O estudo é do equilíbrio das forças. Entendeu? Isso aqui é equilíbrio. Exatamente. Não girar, nem subir, nem ter nenhum tipo de movimento. Ficar paradinho, do jeito que está. É isso. Então, M1 mais M2 mais M3, somatório, zero. O M1 a gente calculou. Deu 350 positivo, né? O M2 nós calculamos também. Menos 400. 400 negativo. E o M3? 100x. Por exemplo. Portanto, a gente quer descobrir qual é a distância do saquinho até o ponto de apoio. É achar x. 350 menos 400 dá menos 50. Mais 100x igual a zero. E quem tem x fica nesse primeiro mesmo. Quem não tem, vai para o outro, senão trocado. Então, mais 100x igual a 50. Que saiu negativo foi para positivo. X é igual a 50 sobre 100, que dá meio. Meio é 0,5 o quê? Metro. 50 centímetros dá do ponto de apoio. É isso que é a resposta, Yulia. Entendeu? Pescou? E a resposta aqui seria delta, tá vendo? Seria delta. Valeu, moçada. Ficou tranquilo aí? Ótimo, foi. Então tá bom. Se foi, vamos fazer essa aqui? Vamos tentar fazer a 2? Dá um tempinho para vocês tentarem fazer. É parecidíssima. Especialista 2016. 2 garotos decidem brincar de gangorra usando uma prancha de madeira, de massa igual a 30 kg e 4 metros de comprimento, sobre um apoio conforme mostra a figura. Sabendo que um dos garotos tem 60 kg e o outro 10 kg, qual a distância em metros do apoio à extremidade que está o garoto de maior massa? Então ele quer saber que distância é essa aqui. Como é que eu costumo chamar essas distâncias que eu não sei? Qual é o nome mesmo? Qual é o nome mesmo que a gente costuma chamar? As distâncias que eu não conheço, X, né? X. Simples assim. Não nem fazer tudo, não. Vamos lá. Exemplo aqui bem simples. Aqui está o bonequinho, que é o mesmo desenho mal feito lá do primeiro, né? São esses diferentes. E aqui o outro bonequinho. Aí ele fala o seguinte: qual é a distância X aqui do ponto de apoio, sempre em relação, né, ao ponto de apoio, sendo que tudo 4 metros. Portanto, a gente vai ter que dar nome aos bois. Se eu chamei isso aqui de X, essa distância aqui vai ser o quê? 4 menos X, correto? Aqui para cá. Beleza? Tá? E aí, galera, nós vamos calcular os momentos de cada força, né? Lembrando que esse cara vai ter a tendência de girar no sentido anti-horário, portanto positivo.
aqui no sentido horário, que é negativo, e nós temos a barra. A barra não, a prancha de madeira, ela tem 30 quilos. Portanto, ela vai entrar nos cálculos de momento também. Não pode ficar sozinha. E como ela é uma barra homogênea, e aí é que é a diferença dos outros exercícios. Naquele primeiro exercício, que a gente fez lá em cima, não se calculava, ou era desprezível, a massa ou o peso da prancha. Né? Aqui não, aqui a gente vai ter que calcular. Como ela é uma prancha de massa homogênea, né? Ou seja, toda a sua massa é distribuída igualmente ao longo do seu volume, de forma espontânea, certamente o ponto de apoio vai cair no meio, que seria quantos metros? Em relação às pontas, 2 metros. 2 metros para lá, 2 metros para cá, uma vez que ela tem 4. Concordam comigo? Entenderam aqui o que eu falei? Vocês acertaram, então vocês já sabem. Então vamos lá. Cálculo do momento. Eu vou chamar esse cara de momento 1, 2 e da prancha momento 3. São 3 momentos a serem calculados. Tá? Momento 1 desse cara aqui. Ele é negativo, ele vai girar no sentido horário. Menos. Qual é o peso dele mesmo? Qual é a massa dele? 60, né? O mais gordinho, né? O mais grandinho, né? 60. O G vale 10, a gravidade, a aceleração da gravidade, vezes a distância. Qual é a distância que ele tem de referência? X, que é dali até o polo. Qual é o momento 2, gente? Esse bonequinho aqui, que tem a tendência a girar anti-horário positivo. Qual é a massa dele? 10 quilos. Não é isso? Vezes 10, que é a aceleração da gravidade. E qual é a distância daqui até o polo? 4 menos x. E qual é o momento 3, galera? Aqui. A barra tem 30 quilos, mas aí que tendência que ela tem para girar? E aí? Ela tem a tendência a girar no sentido aqui, ó. Ó, galera, perceberam? Anti-horário, Gabi. Anti-horário aqui, ó. Ela certamente é anti-horário, porque essa distância é bem maior. Anti-horário. Então a gente vai botar de positiva. Beleza? Entendeu porque que ficou positivo? Todos entenderam porque ficou positivo? Vezes 30, vezes 10. E aí a distância, isso que é legal. Como ela está com o seu centro de gravidade no meio mesmo, ela vai ficar 2 metros. Só que a 2 metros dessa distância aqui. Então seria 4 menos x menos 2. Entenderam? Entenderam por que eu fiz esse cálculo? 4 menos x menos 2? Ok. Portanto, M3 vai ser mais 300 x menos 2. Menos x menos 2, né, no caso. Que aí vai dar menos 300 x menos 600. Beleza? Aí, fazendo esses cálculos, a somatória dos momentos, M1 mais M2 mais M3 igual a zero. Portanto, vai dar menos 600x, né? Mais 100 vezes 4, 400 positivo. 100 menos x dá menos 100x. E aqui embaixo, 300 vezes x dá mais 300x. E 300 vezes menos 2 dá menos 600. Tudo isso igual a zero. Fazendo esse cálculo, esse cara tem x, esse cara tem x e esse cara tem x. Então, menos 600 menos 100, menos 700x. Menos 700x mais 300x dá menos 400x. Aí vai dar 600 menos 400 dá 200. Né? Portanto, esse camarada aqui, x, é igual a 400, aqui é 400, tá? 400 sobre 400, 1 metro. Portanto, a distância do boneco até o ponto de apoio, 1 metro. Beleza? Opção alfa. Como vocês acertaram. Beleza, galera? Opção alfa.
Bonito, bonito, bonito. Esse mudou um pouco porque considerou a massa também da barra. Naquele outro não tinha considerado. Se ele dá a massa, ele não desprezou. Beleza, meu povo? Maravilha, maravilha. Muito bem. Vamos para outra aqui que a gente... Ó, essa aí a gente já fez. Essa aqui já fizemos. Ok. Aqui tem o gabarito, estão vendo aí? Essa folhinha. Tentem se aventurar aí em alguma dessas questões. Eu vou abrir uma outra folhinha aqui. Vamos tentar fazer esse aqui, ó. 7. Questão 7. Bora? Vamos tentar? Faz o 7 aí para mim. Considera a massa da barra, tá? É para se considerar. Querem tentar? São delta, 15 quilogramas aí da 0,7. Parabéns, todos acertaram. Valeu, turma? E aí, deu para aprender bastante? Pescou aí? Maravilha, maravilha. Top, minha galera. Aqui, ó, essa folhinha ela é bem engrenada que ela tem o gabarito comentado, tá? Para fechar, para a gente ir embora para casa, vamos fazer a 6. Só que a 6 tem anunciado de um lado e do outro. Ah, que saco. Aí vai ficar difícil de eu... Vamos tentar botar tudo em, né, num lugar só. Acho que não vai. Vamos lá, memoriza aqui. Na figura acima, que é o outro lado, o ponto F é o centro de gravidade da vassoura. A vassoura é cerrada no ponto F dividida em duas partes, 1 e 2. Então, o centro de gravidade é o F e ela é dividida em duas partes. Ó, aqui, o centro de gravidade dela, que é onde ficaria o ponto de apoio dela, né? A massa toda concentrada seria aqui, cairia aqui. Aqui é o 1, aqui é a parte que divide o 1 e a parte que divide o 2. Ele quer saber o seguinte, a relação entre os pesos P1 e P2 das partes 1 e 2, respectivamente, é representada por... E aí? Qual a opção que está correta aí? Ele quer o peso, ele não quer momento, ele não quer distância, ele quer peso. E aí? Bravo? Peso de 1 maior que o peso de 2? Bem, se é o centro de gravidade, é onde ela vai ficar em equilíbrio, entendeu? É onde vai ficar em equilíbrio. Correto? Então, ele quer saber a relação entre peso 1 e peso 2. Quem é que tem mais força aí, peso aí? Quem tem mais força peso, 1 ou 2? Bem, se eu precisei usar uma pequena distância, eu vou ter que usar uma grande massa. Por quê? Porque os momentos ele é o produto da força vezes a distância. Pode ser peso. Então essas coisas elas estão relacionadas de que forma, gente? Direta ou inversamente proporcional? Momento de uma força. A força e a distância são relacionadas direta ou inversamente proporcional? Não, direta não. Ó, força e distância. Isso aqui a gente fala todo o curso. Produto entre as grandezas, inversa. Produto entre as grandezas é inversa. Então, quando você aumenta uma, a outra automaticamente cai e vice-versa. Isso aqui é força-peso. Então, se a gente encurta a distância, o que acontece com o peso? Para que o momento seja igual de um lado e do outro lado. Quando eu encurto a distância, o meu peso tem que subir. Que no caso é isso que acontece, ó, diminuir a distância aqui, aumentei o peso. Aqui eu aumentei a distância do mesmo momento. O que aconteceu com o peso? Diminuiu, porque são inversos. Então, o peso aqui é menor do que esse aqui. Portanto, P1 é menor que P2. Ou P2 é maior que P1.
Qual é a opção aí correta? Que vai expressar exatamente isso que a gente acabou de pensar aqui. Delta. P1 menor que P2. Muito bem, galera. E aí, pescaram aí? Bem bolada essa também, né? Deu para entender bem? Então, a aula de hoje a gente vai terminar por aqui. Na verdade, eu queria falar de centro de massa e alavancas, mas a gente dá um grau aí na próximo encontro. É um assunto bem curtinho. Tá bom? E aí, ficou tranquilo? Deu para digerir bem aí o assunto?